Olá, queridos, tudo bem com vocês? Com esse vídeo eu gostaria de meditar um pouco sobre algo que tenho pensado bastante no último tempo. Antes de tudo, vou ler um versículo que fica em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou seja amaldiçoado. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre umas pessoas que falavam coisas falsas, que queriam colocar um fardo a mais para os gálatas, que enganavam eles que não podiam ser salvos unicamente pela graça, pela fé em Jesus, mas queriam que eles se circuncidem e tinham que observar outras leis para poderem ser salvos. O que eu quero dizer com isso? Bom, ultimamente eu tenho visto muitas coisas erradas que estão acontecendo por aí no mundo e aqui no Brasil, relacionadas com isso, falsas doutrinas, engano no meio das pessoas, inclusive que são sinceras com Deus. E com esse vídeo eu gostaria de advertir cada um de nós, começando por mim mesma, porque a palavra de Deus fala que nos últimos tempos muitas pessoas vão enganar e vão ser enganadas. Então eu creio que é muito importante para a gente falar sobre isso, e principalmente os pastores, os líderes das igrejas evangélicas, que possam falar isso dos púlpitos, advertir as pessoas que isso vai acontecer e que eles possam saber a verdade para não cair na heresia, para não cair da graça de Deus. Porque vejo que tem muita gente sincera, mas que é um pouco leiga, que não estuda a Bíblia sozinha, mas acredita em tudo que é falado, em tudo que é pregado, independente que seja na própria igreja ou pela internet ou qualquer outro lugar. Então eu creio que tem uma grande importância isso, de falar a verdade, e essa verdade está somente, unicamente na palavra de Deus. Não creio que a gente tem que aceitar todo tipo de coisa que é pregado por aí. Inclusive eu posso falar agora certas besteiras, não sei, coisas que não são 100% certas. Por isso que vocês e eu, a gente precisa questionar, a gente precisa fazer a nossa própria pesquisa, o nosso próprio estudo da palavra de Deus. Porque inclusive o apóstolo Paulo, ele falou sobre os bereanos, elogiou eles, que eles não somente ouviram ele pregar, mas eles conferiram essa palavra, examinavam para ver se a escritura está certa ou não, se na realidade se aquilo que ele está pregando está certo ou não está conforme a escritura. Então por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa estudar, examinar, a gente precisa ter o nosso próprio tempo com Deus, com a palavra, quando a gente tem que pedir Espírito Santo para nos dar discernimento, para ver se algo está certo, se está na palavra ou não, porque assim começa cada heresia, ela pega um pouco da palavra daqui, um pouco ali, tira do contexto. E de extrema importância a gente conhecer o contexto aonde está falando isso. Se tem um único versículo que fala sobre isso, isso é perigoso também. Tem que ter vários versículos falando da mesma coisa no Novo Testamento, não somente no Antigo, algo que só tem no Antigo Testamento e não tem no Novo. Então isso pode dar também uma heresia. Tem que ter nos dois testamentos e vários versículos ainda. Enfim, a minha intenção aqui com esse vídeo não é de fazer hermenêutica e tal, de falar como estudar a Bíblia, porque acho que tem pessoas que sabem muito melhor do que eu,
mas eu queria somente falar da suma importância a gente examinar tudo que a gente ouve e não somente aceitar de boa. Ah, não, meu pastor falou, fulano de tal falou, denominação X acredita nisso, então eu acredito também. Não, para Deus não existe denominação, não tem placa. A gente precisa ser cristãos que acreditam na palavra de Deus unicamente. Então, a gente tem que fazer isso. O apóstolo Paulo, ele não foi nem um pouco suave com as palavras. Ele falou que quem anuncia outro evangelho, mesmo que seja ele mesmo, um anjo, porque tem muita gente que diz que viu um anjo por aí que revelou isso ou aquilo, essa pessoa vai ser anátema, amaldiçoada, expulsa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair debaixo dessa maldição, acreditando, ouvindo, aceitando certas coisas que dizem por aí que é verdade, mas não é. Cerca de 70% do que está escrito no Novo Testamento pelos apóstolos, principalmente pelo Paulo, João e também Pedro fala sobre isso, é para combater as falsas doutrinas e as heresias e para advertir os cristãos sobre uns lobos em peles de ovelha que estão querendo entrar para enganar muitos. E por isso que é tão importante e vejo tão pouco, quase nada. Ultimamente eu estou aqui no Brasil faz 5 anos, acho que não ouvi nenhuma pregação sobre isso. De como a gente discernir o que é falso, o que é verdadeiro, as heresias, as seitas. Então é importante ser pregado isso, porque Deus vai cobrar dos líderes, Deus vai cobrar de mim, de cada um de nós. Por isso que é de extrema importância falar sobre isso. Se 70% do Novo Testamento está escrito para combater isso, inclusive todo o livro de Gálatas, ele está escrito para combater as falsas doutrinas. Como que surgem a maioria das falsas doutrinas, das heresias, das seitas, surgem do povo de Deus, da igreja evangélica. São pessoas que dizem que viram anjos, que foi revelado isso, aquilo a eles, que não é da Bíblia, que não tem certo isso, não tem claro isso na Bíblia, mas eles adicionam alguma coisa que falaram que Deus mostrou. Temos que tomar muito cuidado com falsos profetas, que muitas vezes falam o que a gente quer ouvir, porque também na Bíblia fala sobre os últimos tempos, onde muita gente vai tirar os ouvidos da verdade, vai querer ouvir parábolas, vai querer ouvir outras coisas que são agradáveis ao ouvido. Então precisamos tomar muito cuidado, e creio que os pastores, os profetas que são verdadeiros, precisam advertir o povo de Deus sobre isso, porque muitos vão enganar e muitos vão ser enganados nos últimos tempos. Então, gente, isso é algo muito sério que creio que precisa ser pregado com muito mais frequência dos altares nas igrejas, pela internet. É algo que está no meu coração faz muito tempo, porque vejo que muitas pessoas que estão sinceras estão começando a cair da graça de Deus, estão começando a seguir essas teorias, essas heresias, essas falsas doutrinas, que não só tem nas seitas, mas também no nosso meio, no meio evangélico, infelizmente. Tem muita gente que é infiltrada lá do certos grupos socialistas, das certas organizações secretas como maçons, estão infiltradas nas igrejas evangélicas para poder destruir aos poucos a fé genuína na palavra de Deus. E infelizmente existem muitos pastores e líderes que estão querendo manipular as pessoas, estão interessadas em outras coisas e muito pouco nisso aí. A pessoa
seguir a fé em Jesus, continuar crendo na sola Escritura, que é a Bíblia, e pensam em muitas outras coisas e por isso que não cuidam da forma certa. Isso não é julgar, isso é falar a verdade, porque a própria Bíblia fala isso. Ai daqueles pastores que não estão cuidando das ovelhas. Ai daqueles profetas que estão profetizando do seu próprio coração e falando paz, paz, e não há paz. Deus não mandou eles para falarem coisas boas e bonitas, mas falar a verdade. Então a verdade tem que ser pregada, independente de tudo, independente que muita gente não vai querer ouvir, muita gente fala, não me julgue, isso é julgamento. Será? Será que é julgamento de verdade? Ou será que é isso que você não quer ouvir, mas que é a verdade verdadeira? Amém? E essa é a minha oração, que eu não caia no engano, nenhum dos meus familiares, nenhuma das pessoas sinceras que estão acreditando em Jesus Cristo, nenhum de vocês que está me assistindo nesse momento, por isso que resolvi gravar esse vídeo. Também para advertir aqueles que têm uma posição elevada no reino de Deus, na igreja, que possam falar mais para as pessoas sobre esse perigo que existe e que vai ser muito além do que a gente está vendo agora nos últimos tempos, que a gente está vivendo na realidade, mas vai aumentar cada vez mais. Amém? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no meu canal e, se Deus permitir, te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!